O universo Marvel está caminhando para o seu desfecho final e para um grande momento em que toda a história multiversal pode mudar. E é lógico que aqui no Marvel para iniciantes nós vamos entender passo a passo, e agora passando pelos filmes da Fox. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Marvel para iniciantes, o quadro em que eu explico todo o universo cinematográfico Marvel em sua ordem cronológica. E agora, na verdade, é todo o multiverso cinematográfico Marvel, porque nós estamos incluindo também os filmes do Homem-Aranha, os filmes do X-Men e os filmes também daqueles outros heróis, daquela outra fase da Marvel ali, antes do UCM, que foi incorporado, lógico, depois de alguns filmes abordarem o multiverso, como, por exemplo, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e futuramente agora, no próximo bloco, o Deadpool e Wolverine. Então, hoje nós vamos falar sobre esse novo bloco, mas eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo, porque ele é muito importante pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, beleza? Mais uma vez deixando o universo 616 através das infinitas possibilidades que percorrem as várias linhas do tempo, sendo mantidas em segurança por um certo deus atrapaça e ameaçadas por um conselho de variantes de um déspota temporal todo-poderoso, chegamos a alguns universos esquecidos, pessoal. Universos que teriam variantes de alguns heróis e vilões por nós conhecidos, mas que seriam diferentes, que seriam outros. Pessoal, nós estamos aqui no bloco que eu gosto de chamar de Os Outros, porque a gente vai ver no filme do Deadpool e do Wolverine, beleza, pessoal? Mas saibam que a gente vai assistir, a gente vai analisar aqui, né? Eu assisti os 3 filmes do Blade, Blade 1, Blade 2 e Blade Trinity, o Demolidor, né? O filme do Demolidor de 2003, com o Ben Affleck, Demolidor, o Homem Sem Medo, o filme da Elektra e os 2 filmes do Quarteto Fantástico, pessoal, que é o Quarteto Fantástico de 2005 e depois o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Eu não assisti, não incluí nessa linha o Quarteto Fantástico de 2015. Por quê, pessoal? Porque não tem nenhuma pista, nenhuma conexão com o UCM. Todos esses filmes têm conexão com o UCM de certo modo, tá bom? E então deixamos claros aqui de que não coloquei o de 2015 porque ele não tem nenhum personagem que vai aparecer em futuros filmes. Todos esses personagens aqui já vão aparecer, pelo menos um deles que tá num filme vão aparecer num próximo filme do universo cinematográfico Marvel, principalmente quando a gente olha para Deadpool e Wolverine. Muito bem, pessoal, então a gente vai mergulhar nesse multiverso criado pela Sylvie e pelo Loki ao matarem o Aquele que Permanece, e o Loki, finalmente, na segunda temporada, assumindo seu lugar como o deus Loki, o deus das histórias, segurando todas as linhas temporais. Parece que já faz tanto tempo, né? Mas enfim, agora nós vamos estudar mais essas ramificações, mergulhando no multiverso e conhecendo versões de heróis que a Marvel sabiamente fez, igualzinho a DC fez também no Arrowverse. Eles colocavam produções diferentes, produções do passado, né, da Marvel, que não se encaixam na cronologia, e colocaram em outra terra para fazer uma homenagem, para fazer uma referência e etc. Em um universo onde sequer a palavra herói é conhecida, a noite perambularia por aí fazendo vítima atrás de vítima, na forma das piores e mais tenebrosas criaturas que a história e mitologia já relataram. Os vampiros. Imortais, rápidos, fortes e por trás de dinheiro e influência, os sugadores de sangue teriam apenas algumas fraquezas: alho, luz do sol e prata. Sim, pessoal, aqui os vampiros também têm fraqueza por prata, então as estacas que a gente vai ver são as estacas de prata. Geralmente, prata tá ligado com a mitologia do lobisomem, mas aqui os vampiros também adotam isso. Todas elas, porém, de nada adiantariam sem um exímio caçador de vampiros as manipulando. Um nome que até mesmo os nossos pesadelos temem: Blade. Meio humano e meio vampiro, por sua mãe ter sido mordida e morta por um vampiro quando estava grávida. Blade tem todos os poderes de um vampiro e nenhuma de suas fraquezas, a não ser a sede de sangue. Conhecido e temido pela comunidade vampira, o Andarilho do Dia teria a ajuda de Whistler, um sábio e velho engenhoso, para salvar e tentar curar a doutora Karen Jensen, após ser atacada pelos capangas de Deacon Frost, um vampiro inconsequente que pretende colocar os vampiros como governantes do mundo. Aqui nós conhecemos então o submundo dessa terra, pessoal, uma terra onde os vampiros existem e controlam
tudo. Nós conhecemos o Blade, esse caçador de vampiros, e também conhecemos o Deacon Frost, que está ali para quebrar o sistema. Durante séculos e séculos, os vampiros anciões sempre respeitavam o sistema e mantinham seu controle muito bem isolados, muito bem escondidos pelas sombras. Mas Deacon quer que os vampiros saiam e se mostrem os verdadeiros senhores. Ele quer quebrar esse sistema através de um ritual que ele mesmo vai fazer no final desse filme. Lembrando que Deacon Frost e o próprio Blade, eles têm as suas variantes nos quadrinhos também, pessoal. Então, ó, a gente vê que mesmo naquela época, em 1999, onde as adaptações não eram tão fiéis assim, eles tinham sim os respaldos nos quadrinhos, tá bom? Em busca de realizar o ritual para se tornar La Magra, o deus do sangue, Frost usa 12 anciões vampiros e o sangue de Blade para conseguir, se tornando todo-poderoso. E após Whistler ser deixado à beira da morte por vampiros e beber o sangue de Karen em sacrifício, Blade destrói o Frost com um soro anticoagulante. Deixando Karen seguir seu caminho, Blade recebe a notícia de que Whistler está vivo e o resgata, lhe aplicando a cura contra o vampirismo junto da ajuda de Scud, um jovem engenheiro. Scud, esse que é interpretado pelo Norman Reedus no começo de carreira, minha gente, novinho de tudo. Eu nem reconheci, precisei ir atrás do elenco pra saber dessa novidade aí. E o Scud, ele é aí um jovem engenheiro também muito inteligente, tá bom? E que tem um atrito ali com o Whistler, mas a gente ama o Whistler, ele é um personagem muito foda, e ainda bem que ele tá vivo, né? Ainda bem que ele continua ali por mais 2 filmes. Pelo menos um pouquinho do terceiro. Contudo, a verdadeira surpresa viria dos próprios vampiros ao contatarem Blade para formarem uma aliança. Com a ajuda do Andarilho do Dia, os vampiros caçam a primeira verdadeira ameaça à sua espécie, os ceifadores. Vampiros com uma anomalia genética que os tornam imunes a alho e prata, assim como famintos por sangue de vampiro. Olha só, parece que o caçador virou a caça. Os vampiros que sempre orgulhavam de serem caçadores por esporte, acabar com os humanos, agora viram caça dos próprios ceifadores. Ao lado da princesa Nyssa, a filha do Lorde Vampiro Elis Damaskino e seu esquadrão de sangue, Blade precisa exterminar os ceifadores antes que comecem a ter apreço pelo sangue humano também. Todavia, a verdade se revela quando o primeiro ceifador, Jared Nomak, se revela o filho de Damaskinos e seu experimento falho para tentar criar uma raça de vampiros perfeita, manipulando Blade e Nyssa. Após matar o Lorde Vampiro e a princesa, Nomak encontra seu destino final na lâmina de Blade que o perfura no coração. Então olha só, pessoal, o Damaskino na verdade era o vilão por trás do vilão, era a mente, o criador por trás do Nomak. A ameaça se volta contra seu criador. Por quê? Porque o Damaskino queria continuar mantendo sua linhagem, queria continuar controlando os vampiros sem perder o seu poder. E a gente já tinha visto que o Deacon Frost tinha causado um certo desequilíbrio ali nos poderes dos vampiros anciões, né? E o Damaskino, ele queria manter esse poder. E o que melhor para manter o poder do que você conseguir achar o predador natural daquilo que você quer controlar? Correto? É assim que funciona na natureza. E assim o Damaskino faz algumas engenharias genéticas ali, misturando um pouco de magia com ciência e acaba transformando os ceifadores em uma arma letal. Porém, eles também eram porém, eles não eram imunes ao sol. E assim, Blade acaba com o Nomak depois que, numa morte muito trágica da Nyssa também, e numa morte trágica do Damaskino também, encerra a linhagem do Damaskino e libera os vampiros para poderem ser livres. E é interessante que os ceifadores, eles têm a própria mitologia também, tem os próprios mecanismos, as próprias regras, em que você precisa perfurar o coração deles para conseguir matar. E o Blade faz isso com a sua espada. Uma cena linda, muito boa. Falar nisso, vamos falar um pouquinho de Wesley Snipes, como ele é um Blade incrível. Eu quero muito ver como o Mahershala Ali vai fazer o Blade, se caso o filme dele venha aparecer, né, venha conhecer a luz do dia. Mas eu também adorava o Wesley Snipes, eu acho ele muito bom, ele fazia as próprias coreografias. Eu só acho que o filme ele acaba sendo um pouco datado ali em questão de estilo mesmo. Algumas coisas que foram feitas naquela época já não funcionam tão mais para os dias de hoje. É lógico que para apreciadores do cinema, para apreciadores assim da época mesmo, a gente sempre vai respeitar, a gente sempre vai gostar.
porém, cenas de luta em que a pessoa fica fazendo vários movimentos sem necessariamente atacar, né, para atacar só depois, só por uma demonstração, parece muito mais cartunesco do que cinematográfico. E isso acaba trazendo um pouco de datação para aqueles que estão assistindo hoje, nos anos de 2025, 2026, 2027 e afins. É isso que eu sinto. Então, toda vez que o Blade ia começar a lutar, eu parava pelo menos uns 2 minutinhos e falava assim: tá, beleza, agora eu vou ver o Wesley Snipes poder fazer os movimentos dele, que é uma pegada muito Bruce Lee, que é uma pegada muito Kung Fu, de filmes de Kung Fu de antigamente, e não tem problema, mas saibam que nem todo mundo vai apreciar isso como nós, amantes de quadrinhos ou dos próprios filmes antigos, apreciam. Mesmo achando que a guerra estava ganha, Blade não imaginaria que a batalha final contra os vampiros fosse levar embora seu melhor amigo, Whistler. Acusado pela polícia, Blade é encurralado por Danica Talos e seu grupo de vampiros quando eles ressuscitam o mais perigoso dos andarilhos da noite. Danica Talos, que inclusive é interpretada pela Parker Posey, que vai fazer a Dr. Smith em Perdidos no Espaço 2018, que é a minha série, uma das minhas séries preferidas de ficção científica. Adoro Perdidos no Espaço, adoro Dr. Smith, adoro Parker Posey. Retirado de sua tumba após milhares de anos, o primeiro e mais poderoso e cruel vampiro ressurge para trazer sua espécie para a dominância do planeta. Drácula ressurge. Interpretado pelo Dominic Purcell, que logo depois no Arrowverse vai fazer o Mick Horry, o Heatwave, o Onda Térmica. Sozinho, Blade recebe a ajuda de Hannibal King, um ex-vampiro canastrão, e a bela e fatal Abby Whistler, filha de seu falecido amigo. Entra então Ryan Reynolds ali como Hannibal King, que vai interpretar um ex-vampiro. Hannibal é um ex-vampiro. Ele foi mordido pela Danica Talos e depois ele foi curado, beleza? E aí ele se dedica, junto com a Abby, a se tornar um esquadrão para caçar vampiros e une forças com o Blade, já visto que ele tá um pouco mais velho, né, um pouco mais caído, e o Drácula é super poderoso. A trindade antivampírica usa um vírus único e letal para destruir Drácula e Danica, salvando o mundo e encerrando o capítulo da história. Por hora. Pessoal, a gente tem que entender principalmente a importância do Blade para os filmes de herói. Quero só falar um pouquinho assim, já falei, a qualidade dos filmes do Blade é muito boa pra época, é muito legal, é muito interessante revisitar tudo isso, porém, tem aquela certa datação que eu falei pra vocês, mas temos que entender o lugar de Blade no pódio dos super-heróis, pelo menos no começo. Em 1999, nos anos 90, os filmes de heróis estavam enfrentando uma séria crise, principalmente de qualidade, já que a gente teve aí, por exemplo, Batman e Robin, enfim, Batman Eternamente, filmes muito ruins. Blade, então, vai à contramão, traz um filme bacana, apesar de que Trinity não é bem visto pelos fãs, mas traz ali um filme bacana e muda completamente, deixa aquele tom mais colorido que a DC tinha com o Superman do Christopher Reeves, com o Batman ali do Tim Burton, e traz agora uma coisa muito mais soturna, muito mais descolada para a época, com muito couro, com muito preto, com muita cor preta, com coisas menos chamativas para conseguir romper a bolha dos super-heróis e fazer com que eles sejam bem quistos para um público geral, além daqueles que gostavam de quadrinhos. Blade foi muito importante para isso e influenciou principalmente até os X-Men, que a gente vai ver mais pra frente. Bom, mas abandonando o universo do sobrenatural, em uma outra terra, os pés se enfincariam mais no chão ao conhecermos uma variante de Matt Murdock, o Demolidor. Em meio à tentativa de honrar a promessa a seu pai, terminar o relacionamento com Heather Glenn e conseguir mais clientes com Fogg, Matt se apaixona pela bela e misteriosa Elektra Natchios. Bom, pessoal, aqui a gente vai adaptar, esse é o primeiro filme do Demolidor, beleza? E aqui eles vão adaptar a história, que a gente já viu sendo adaptada também na série, tá bom? Mas a série veio depois e fez muito mais sucesso e foi muito mais bem quista pelos fãs, tá bom? Porém aqui nós temos o Matt Murdock, o Demolidor, sendo vivido pelo Ben Affleck, a Elektra Natchios, vivida pela Jennifer Gardner, e também o nosso queridíssimo Fogg Nelson, sendo vivido pelo John Favreau, que logo mais seria diretor de Homem de Ferro e também viria a ser o Happy Hogan, tá? Aí é lógico, a gente tem o grandíssimo Colin Farrell
sendo o mercenário. Contudo, uma tragédia aconteceria quando o pai de Elektra fosse morto pelo mercenário a mando do Rei do Crime, a figura mais poderosa e perigosa de Hell's Kitchen. Obcecada por vingança e com um alto treinamento, Elektra tenta aplacar a raiva indo atrás do assassino de seu pai, mas acaba sendo morta por mercenário. Obstinado a servir a justiça por sua amada Elektra, o Demolidor destrói o mercenário ao jogá-lo do alto de uma igreja e descobre que o Rei do Crime é o Wilson Fisk. Nenhum mistério pra nós, né? Assim, o embate final entre o diabo de Hell's Kitchen e o Rei do Crime acontecem de forma sanguinária até que Fisk é rendido e preso, deixando Matt se perguntando se Elektra poderia estar viva ou não. Gente, Demolidor, ele traz uma certeza pra gente de como os filmes de super-herói precisavam entender quem eles eram, mas que eles precisavam se levar um pouco mais a sério também, né? E a gente tem ali algo que não funciona, coisas que não funcionam. A cena da luta no parquinho é vergonhosa. Apesar de que muita gente gosta, eu não gosto do Demolidor de 2003, do Homem Sem Medo. Não acho que tá bacana. Gosto do Rei do Crime, acho ele muito bom. Mas tem coisas que não tem como. E o Mercenário é uma delas. Ainda bem que fizeram uma versão do Benjamin Poindexter boa, tanto em Demolidor como Demolidor Renascido. E que barca furada que o Colin Farrell foi fazer. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o que eu achei de Demolidor de 2003, Homem Sem Medo, pessoal, entra lá no Letterboxd, que tem a minha análise escrita, beleza? O Letterboxd tá como Giovanni Zola, se você quisesse ler lá, porque tá muito bacana, beleza? Mas, pessoal, a gente estaria caminhando para a adaptação do arco da ressurreição da Elektra. A resposta de que se a Elétrica estaria viva ou não só viria 2 anos depois, ao encontrarmos a guerreira vivendo como uma assassina de aluguel e dando origem à sua lenda nesse mundo. Elektra, sussurrando em seu ouvido antes de te matar. E aqui eu vou dizer que eu gosto de Elektra, tá? Ela tem vários erros esse filme, ele é bem ruinzinho no final, mas eu gosto muito do jeito com que eu prefiro Elektra do que o Demolidor, tá? E eu sei que vai ser mó polêmico, porque muita gente odeia Elektra, então deixa aqui nos comentários se eu tô errado ou se eu tô certo, quero saber de vocês. Porém, o seu próximo trabalho iria levar ela até um pai solteiro isolado em uma ilha, Mark Miller, cuidando de sua filha de 13 anos, Abby. Eles são o alvo. Pronta para fazer seu trabalho sem o menor remorso, como fizera em tantos outros, Elektra se depara com a última coisa que esperaria encontrar no seu coração: compaixão. Ao desistir do trabalho, a assassina abriu a oportunidade que o ancestral tentáculo procurava para matar Abby, a qual acreditam que seja a criança predestinada a se tornar uma arma mortal, conhecida como o Tesouro. E interessante que eles tentam adaptar ali, pelo menos seguindo uma linha imaginativa, ali, criativa, com o mesmo plot que viria a ser a segunda temporada de Demolidor, né? Que tem ali o Céu Negro e depois viria a ser o Defensores, né? Que é a Elektra, que lá no Defensores é o Céu Negro, que é essa arma do tentáculo, né? Em busca de proteger Abby e Mark, a Elektra recorre ao homem que a ressuscitou após o ataque do mercenário, Stick, o líder do Castle. Assim, Elektra entra em confronto com os piores dos piores do tentáculo, Kirig e seus Azteclas, incluindo a Merit Floyd e o Stone. Pessoal, esses personagens a gente já viu, né? O Stick a gente já viu na série, a Merit Floyd a gente já viu em Punho de Ferro, e aqui o Kirig vai ser um personagem novo, ele vai ser o líder ali do tentáculo, pelo menos o filho do líder do tentáculo, né? O tentáculo aqui vai ser menos parecido com a Liga dos Assassinos e mais indivíduos interessantes e até bem sobrenaturais. Eu acho que o problema de Elektra é que ele tentou ser muito diferente, ele tentou ser muito fora da casinha, muito fora da curva, tentou ser um pouco mais psicodélico do que ele precisaria ser e acabou desagradando os fãs por causa disso. Se tivesse mantido um pouco menos sobrenatural, talvez a gente teria ali um filme muito bom e as pessoas teriam gostado mais. Em uma luta como a assassina solitária que é, Elektra finalmente mata os membros do tentáculo, dando a Abby a vida normal que sempre quis, a mesma que Elektra jamais poderia ter. Contudo, o sobrenatural e o urbano são deixados de lado ao encontrarmos a origem da primeira família da Marvel, quando o cientista genial Reed Richards e seu melhor amigo, o piloto espacial Ben Green,
propõe ao empresário sórdido e megalomaníaco Victor Von Doom uma viagem espacial para estudar um fenômeno de tempestade de raios cósmicos. E aqui nós entramos no primeiro filme do Quarteto Fantástico. Eu falo primeiro filme, pessoal, porque aquele antigão as pessoas nunca viram, né? Nunca foi lançado. Já teve uma tentativa, se você procurar foto tem, mas aqui a gente tá falando da primeira tentativa de fato que saiu do papel e aconteceu e a gente viu, que é o filme de 2005 com a Jessica Alba, com o Chris Evans. O acaso ou a ironia do destino iria unir Reed com a sua ex-namorada do MIT, a Bella Sue Storm, que mesmo relutante por seu término graças ao jeito acuado de Reed, aceita participar da missão com seu irmão inconsequente, Johnny Storm. Todavia, durante a missão, os cálculos de Reed e a tecnologia de Victor falham e os raios cósmicos afetam o DNA dos 5. Assim, Reed Richards ganha a habilidade de se esticar como uma borracha, Sue pode ficar invisível e gerar campos de força, Johnny pode pegar fogo e voar, e Ben, infelizmente a princípio, vira um monstro de pedra. Bom, pessoal, aqui nós temos a origem do Quarteto Fantástico sendo contada, diferente do que vai acontecer, do que aconteceu aí nesse filme de 2025, tá bom? 20 anos depois, o Quarteto Fantástico volta aos cinemas, né, para tentar reintroduzir a família da primeira família Marvel, e dessa vez, em 2025, não vão contar a origem, afinal de contas já foi contada tão bem aqui. Eu gosto muito do filme de 2005, né, foi contada bem aqui, ó, nesse filme, bom pra época. O segundo já não é tão bom assim, né? Assim, tentando reajustar a sua nova realidade e encontrarem uma cura, os 4 não esperavam ficarem famosos por suas habilidades, e muito menos que Victor também ganharia poderes elétricos para apoiar a raiva que possui de Reed. A gente começa a ver então o nascimento daquele que seria uma pontinha apenas do personagem que a gente conhece como Doutor Destino, que agora é o único nome que as pessoas só sabem falar na Marvel Studios. Virando uns contra os outros, o Doutor Destino confronta o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível e o Tocha Humana. Contudo, é quando Ben renuncia à sua vida antiga para se tornar o Coisa e impedir o Doutor Destino que todos conseguem derrotar o vilão. Juntos, o Quarteto Fantástico prende o Doutor Destino na sua própria armadura. Assim, Reed e Sue finalmente se reconectam e se comprometem enquanto a família do Quarteto Fantástico espera a próxima ameaça para proteger a Terra, enquanto Victor é levado para sua terra natal, a Latvéria. Eu acho muito legal que eles fizeram uma referência à Latvéria ali, porque esse Doutor Destino, muita gente reclama, e é verdade, ele não chega nem aos pés da complexidade do Doutor Destino que a gente tem nos quadrinhos, mas dá pra entender. De todo o background ruim dos filmes de heróis naquela época, né, é compreensível que agora que eles estavam reintroduzindo o gênero não, né, mas o tipo de filme de super-heróis para um público com Blade, com o X-Men, né, nas falhas que tiveram no Demolidor, nas falhas que tiveram na Elektra, e agora trazendo aqui esses personagens um pouco mais coloridos ali, abordando um azul, um negócio um pouco mais espalhafatoso, é compreensível que eles não tenham abordado tudo o que o Victor Von Doom é, porque ele mexe com tecnologia e magia. Introduzir magia ali ia ficar muito complicado para um público geral conseguir entender, e é lógico que deu errado no Elektra, né? Eu acabei de falar aqui uns minutos atrás. Então é muito compreensível que eles tenham pisado o pé no freio ali com o Doutor Destino. Mas logo depois eles aceleram bastante com o próximo filme, né? Mas é isso, gente. A primeira família Marvel tem o seu primeiro filme digno, vamos lá, digno ali, após serem criados pelo Jack Kirby e pelo Stan Lee durante anos e anos e anos. E eu gosto muito do Quarteto Fantástico porque eu acho que ele compreende um pouco o que os super-heróis precisavam ser, mas entende também o medo que era você conseguir se desprender um pouco daquilo que já estava sendo bem estabelecido. Mas, porém, todavia, contudo, o filme ele ainda se apoia em estereótipos da época. Estereótipos que hoje não são tão bem vistos, mas que eu acho que para a época é meio entendível e não era tão ruim assim. Ele ainda é muito preso a isso, e tá claro na sexualização que a gente tem na personagem da Sue Storm, por exemplo, ou no jeito bem galinha do Johnny Storm, que eu acho que o filme novo, né, vai tentar, ainda não assisti do tempo que eu tô gravando, tá bom, gente? Vou assistir hoje, inclusive, tô gravando hoje num sábado, eu vou assistir hoje. Mas
Eu acho que eles conseguiram se desprender. Todo final feliz da primeira família da Marvel estaria com seus dias de calmaria contados, quando um estranho corpo celeste chega na Terra e sua radiação cósmica começa a transmutar a matéria, e inclusive desperta o Doutor Destino. Em véspera de seu casamento, Sue e Reed têm suas expectativas de uma vida normal esmigalhadas com a ameaça do surfista prateado, que anuncia algo muito pior: seu senhor, o Devorador de Mundos. Galactus. Temendo nunca terem um ambiente estável para começar a sua família, a Mulher Invisível e o Senhor Fantástico consideram deixar a sua equipe, mas seu desejo seria retardado quando o encontro entre o Tocha Humana e o surfista desencadeasse um efeito de troca de poderes temporários. Em busca de ajudar o exército a neutralizar o surfista, conhecido como Norrin Red, o Quarteto Fantástico é obrigado a se aliar com ninguém mais, ninguém menos do que o Doutor Destino em pessoa. Porém, o que eles temiam acontece. Victor rouba a prancha do surfista prateado, que é a sua fonte de poderes. Ganha plenos poderes cósmicos ali e fica muito poderoso. Precisando derrotar Destino e convencer Norrin a ajudá-los, se rebelando contra seu mestre, mesmo que a ameaça de seu mundo natal e sua amada Shalabal esteja sobre ele, o quarteto testemunha o sacrifício do surfista ao verem Galactus ser dizimado. Então, pessoal, a gente entra num terreno muito perigoso aqui ao falar sobre Galactus, que talvez no Surfista Prateado, né, Quarteto Fantástico Surfista Prateado, filme de 2007, seja um dos mais polêmicos e mais receosos de toda vez que a gente falava de quarteto. Galactus foi retratado ali de uma forma muito mais realista, ao colocar em uma névoa gigantesca. E eu entendo. Eu não gosto. Eu acho feio, eu acho horroroso. Mas eu entendo. É a mesma coisa que a gente fala sobre colocar a magia com um Doutor Destino. Naquela época, o grande público não ia aceitar um gigante com um capacete enorme e roxo. Não tô falando que eu tô defendendo o visual de nuvem. Pelo contrário, eu tô doido pra ver esse de agora, né? Que vai ser fielíssimo. Mas eu entendo, cara. Então a gente tem que entender a época, tem que entender o contexto. Mas é ruim, eu concordo, é uma bosta, mas enfim, tá aí. E eu não acho o filme de todo ruim, tá bom? Eu não acho o filme de todo ruim, eu acho a dinâmica entre a família muito boa. Eu acho a dinâmica entre todos eles muito interessantes. E um maior feito desse filme é o elenco bem calibradinho ali entre eles ali, eu gosto muito deles. Finalmente, agora aceitando a verdade sobre sua família, o quarteto pode aproveitar seu final feliz, mesmo que por 5 minutos antes da próxima aventura. Próxima aventura é essa, pessoal, que vai vir pra nós com novos, ou melhor, antigos rostos, beleza? Enquanto o multiverso revela seus mais intrigantes mistérios e variantes, o próximo bloco nos levaria a outros personagens também esquecidos, mas muito queridos, pois estaria na hora de conhecer os mutantes. Pessoal, o próximo bloco é um universo mutagênico, onde nós vamos falar sobre os filmes dos X-Men na Fox. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso mais novo bloco do Marvel para iniciantes. Continuando com tudo, agora a gente se vê no próximo bloco